Bom dia a todos, eu sou o Felipe Seabra, sou especialista de marketing da imagem e vou dar início à sessão sobre os 4 pilares tecnológicos da transformação digital com exemplos na plataforma ArcGIS. Para cada um dos 4 pilares, que são mobilidade e apps, análises e big data, cloud computing e social business, nós vamos convidar um representante da nossa equipe de marketing técnico que fará uma demonstração. Mas antes de passar para os 4 pilares, eu gostaria de reforçar a mensagem que foi transmitida no começo da manhã sobre transformação digital e tecnologias exponenciais. Para isso eu trouxe algumas citações bem relevantes. Uma é de um inventor norte-americano e futurista, que ele diz que a nossa intuição sobre o futuro ela é linear. Porém, a realidade da tecnologia da informação ela é exponencial. Para se ter um parâmetro de exponencialidade, quando nós caminhamos 30 passos lineares, nós percorremos uns 30 metros. E quando nós percorremos 30 passos exponenciais, a distância atingida é de 1 bilhão de metros. Pensando geograficamente, isso equivale a 26 voltas ao redor da Terra. Hoje, nós temos acesso a tecnologias extraordinárias que são derivadas desses 4 pilares da transformação digital. Para se ter uma ideia, que é uma outra citação, as pessoas estão fazendo coisas que as empresas costumavam fazer há poucos anos atrás e as empresas estão fazendo coisas que os governos, os países costumavam fazer. Hoje, em nosso bolso, na palma de nossas mãos e nossos smartphones, nós temos o dobro do poder computacional que a NASA possuía em 1969, quando ela conseguiu enviar 2 astronautas para a Lua. O que nós queremos mostrar na plataforma ArcGIS é que ela evoluiu exponencialmente. E para você que é usuário Esri, eu tenho uma pergunta. Você está fazendo uso de toda essa potencialidade, de todas as apps de campo, de escritório, de comunicar ideias? Está usando o ArcGIS Online com a sua estrutura em nuvem, todo o conteúdo geográfico disponível, o poder computacional, a escalabilidade dessa plataforma, você está desonerando a sua infraestrutura a favor do seu negócio, está colocando energia onde é mais relevante para você, utilizando informações de redes sociais, fazendo análise em cima de um grande volume de dados para gerar valor para o seu negócio, para fazer uma gestão pública melhor, no caso de governos. E para isso, eu gostaria de exemplificar e vamos então dar início à apresentação das demonstrações, uma para cada pilar. O primeiro pilar é mobilidade e apps. Trouxe aqui um case recente de uma empresa de engenharia em São Paulo, a Caruso Júnior, que utiliza as apps de coleta de dados em campo, as apps como os dashboards em escritório e fazem a sincronia e a integração desses dados em tempo real. E o trabalho deles, em pouco tempo de uso da plataforma, ganhou uma produtividade de 30%. Um outro exemplo que nós vimos durante a apresentação do Chris Capelli é do sistema de transporte rápido da Califórnia, que eles utilizam a plataforma ArcGIS em toda a sua estratégia de mobilidade. E o interessante é o retorno de investimento sobre o ArcGIS foi 3 vezes maior em poucos meses de uso da plataforma. E existe muito a ser feito. Então é aquela pergunta, você está usando as apps de campo de gestão de equipes externas, você está utilizando as apps de escritório, você está usando a possibilidade de construir aplicativos sem a necessidade de programação? Para demonstrar um pouquinho dessa potencialidade, dessas apps, eu vou convidar aqui o Fernando Dias, da nossa equipe de portfólio, que vai mostrar um pouco das aplicações e das apps prontas para uso do ArcGIS. Fernando, é com você. Obrigado, Felipe. Nesse contexto de mobilidade e apps, eu vou apresentar para vocês a utilização de alguns aplicativos num contexto de gestão de equipes de vendas. Toda empresa possui clientes, e os clientes são os ativos mais importantes de qualquer corporação, gerando receita, visibilidade e sendo o foco principal de qualquer estratégia dos negócios. Muitas empresas organizam o atendimento dos seus clientes através da figura do gerente de vendas, que, alinhado à estratégia da empresa, organiza a carteira de clientes dos executivos de contas, e os executivos de contas que são responsáveis por fazer o atendimento a esses clientes, as visitas, desenvolvendo relacionamento e buscando soluções para eles.
O gerente de vendas, em seu papel, possui alguns desafios. Por exemplo, dar ritmo a todos os atendimentos, priorizar os atendimentos conforme a estratégia da empresa, ter uma visão consolidada de todos os atendimentos que estão sendo feitos aos clientes, monitorar as equipes de venda e monitorar os atendimentos baseado em indicadores, muitas vezes até em tempo real. E os executivos de conta, os vendedores, eles, por sua vez, eles têm alguns outros desafios, como, por exemplo, ter um plano estruturado de atendimentos, ter um plano estruturado de visitas. O que significa isso? É saber que durante o dia eu vou atender tais e tais clientes em determinados horários e em determinados locais. Ter um processo otimizado para esses atendimentos e, consequentemente, manter o volume alto de vendas e volume alto de visitas. E, por fim, claro, bater as suas metas e obter os seus bônus. Para ilustrar esse cenário, eu vou demonstrar para vocês uma solução de gestão de força de vendas. Eu vou apontar para vocês aqui uma interface onde nós temos uma visão estruturada de todas as visitas e todos os atendimentos que estão sendo feitos ou que nós temos a fazer por clientes, por vendedores. Aqui eu consigo ter uma visão espacial de onde estão sendo feitos os meus atendimentos. Eu consigo priorizar e consigo visualizar a carteira dos meus clientes. Eu consigo ainda, com o apoio do mapa, ter uma visão de onde está o dinheiro, baseado em vendas históricas, baseado em informações de potencial de consumo, por exemplo. Aqui eu consigo ver quais são os meus executivos de conta, onde eles estão alocados e qual o status de cada um deles. E como é que está a alocação deles, quantos atendimentos estão sendo feitos, onde estão sendo feitas essas visitas. Para ilustrar esse aplicativo, eu vou criar uma visita nova. Nessa visita eu vou dizer que é uma visita de prospecção. Eu vou apontar no aplicativo aonde vai ser feita essa visita, qual a localização do meu cliente. Isso eu posso fazer através de um endereço, se eu tiver o endereço do cliente, ou pelo próprio mapa. Eu posso apontar, eu vou apontar aqui e dizer que o cliente está localizado nesse ponto aqui. Eu vou associar essa visita a um vendedor Saulo, e aí eu posso preencher algumas informações, como a prioridade, o grau de prioridade, a data da visita e a hora. Eu vou dizer que essa visita vai ser feita hoje às 11 horas da manhã. Posso ainda colocar o ID ou o código daquela visita. Isso pode estar associado ao CRM da sua empresa. E a descrição, eu posso apontar qualquer tipo de informação que seja relevante para o seu vendedor na hora que está sendo feita a visita. Eu posso ainda anexar um documento ou uma apresentação ou algum arquivo que seja necessário durante a visita. Então agora eu sou o vendedor da empresa. O que o vendedor vai levar para o campo? Um aplicativo móvel instalado no seu dispositivo, num celular, num tablet. E a partir desse momento ele pode ter acesso a todas as visitas que tem programadas para ele durante um determinado dia e horário. Eu vou acessar a visita que foi cadastrada no seu nome para hoje às 10h15 da manhã e vou iniciar a navegação até esse cliente. Nesse momento, eu vou abrir um aplicativo de navegação. Ele vai navegar do ponto onde eu estou até o cliente, com direções, restrições de acesso e etc. Cheguei ao cliente, eu vou voltar para o aplicativo onde eu tenho informações sobre aquela visita. Nesse momento, eu posso abrir um outro aplicativo com todas as informações que eu preciso coletar no cliente. Então, chegando até o cliente, eu vou preencher todas as informações. Eu criei um formulário aqui, onde tem todas as informações que eu preciso cadastrar quando eu chego no cliente.
como, por exemplo, o código da visita, a data e horário daquela visita que foi agendada, o resumo da visita, eu vou cadastrar aqui algumas informações, os próximos passos, enviar proposta comercial, se houve avanço na oportunidade ou não, um orçamento estimado do cliente, eu posso preencher qual é o momento da oportunidade, eu estou no momento de negociação, e o status dessa oportunidade, o status está em andamento. Eu posso pedir para o cliente assinar, por exemplo, no aplicativo, eu vou coletar a assinatura do cliente e vou salvar essas informações. A partir do momento que eu salvo e mando ele submeter, essa informação ela volta para o servidor para que seja cadastrada no meu banco de dados e seja acessível para outras pessoas acessarem. Voltando ao aplicativo inicial com todas as visitas, terminei aquela visita, eu vou voltar para a minha lista de clientes que eu tenho para atender e vou para o próximo cliente. E o ciclo continua seguindo como vendedor, fazendo atendimentos aos seus clientes durante aquele dia. Voltando para o escritório, agora eu, como o gerente de vendas, eu posso acessar informações a partir de um painel de controle onde eu tenho acesso a todas as informações gerenciais daqueles atendimentos, daquelas visitas, dos meus clientes, onde estão os meus vendedores, qual o status atual daqueles vendedores, se eles estão online ou se eles estão offline. Então eu consigo, por exemplo, ter uma noção de quais são as regiões com maior volume de negócio, quais são as regiões com menor volume de negócio. Aqui eu consigo ter informações de todos os clientes por segmentação, quem são os clientes que são prospects, aposta, manutenção, estrela, qual o ticket médio, e aqui eu busco o histórico de venda do meu CRM, eu posso ter essa informação. Além disso, eu tenho uma quantidade de executivos de contas disponíveis nesse momento, qual o status deles, se eles estão online, se eles estão offline, qual a localização atual desses vendedores. Além disso, eu posso buscar ainda, por estágio da oportunidade, levantamento de necessidades, prospecção, negociação, fechamento, quantas oportunidades estão em cada estágio desse. Eu consigo ter um indicador de visitas mensais, se eu estou tendo mais visitas ou menos visitas do que eu consigo ter. Como é que está a alocação dos meus vendedores, se eles estão sobrecarregados, se eles estão com poucas visitas, fazendo poucas visitas. E, além disso, eu consigo ter informações detalhadas de cada visita. Todas as informações que foram coletadas no campo, o gerente de vendas tem condições de acessar através desse painel de controle. Isso traz um benefício para toda a corporação. Eu, com um papel de gerente de vendas, tenho noção e tenho a visão de todas as ações que estão sendo feitas no campo. Tenho, através dos indicadores, eu tenho como medir como que está a minha efetividade nas vendas, como estão os avanços das minhas oportunidades. E eu, como executivo de conta, como vendedor, eu consigo ter essas informações no campo de uma forma muito organizada. Eu consigo ter uma programação de visitas dos meus clientes de uma forma muito organizada. Isso traz um benefício, traz uma forma de acelerar o processo de venda muito eficiente. Eu mostrei para vocês aqui um exemplo de gestão de equipe de venda, mas isso pode ser extrapolado para qualquer tipo de gestão de equipe em campo. Como, por exemplo, uma empresa de utilities que precisa fazer uma troca de uma válvula, por exemplo, ou troca de um poste. Uma empresa de engenharia que precisa fazer inspeção das suas obras. Essas empresas têm uma equipe de campo muito vasta e essas empresas precisam gerenciar as suas equipes, precisam ter mais efetividade no tempo de resposta para cada atividade que precisa ser feita. Eu mostrei aqui para vocês 4 aplicativos.
simples de usar, fáceis de configurar e sem necessidade de customização, de código. Esses aplicativos são prontos para uso, estão todos dentro do ArcGIS Online e não precisa, mais uma vez, de codificar nada, é simplesmente configuração. Você consegue integrar com o seu CRM, você consegue ter acesso e integração das informações que você tem nos seus sistemas e utilizar esses aplicativos de uma forma muito rápida. Bom, era isso, pessoal, que eu tinha a apresentar para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Fernando. Eu acredito que essa demonstração brilhou os olhos de qualquer gestor de vendas. Então, a todo momento, vocês podem mandar um e-mail para a nossa equipe, euesri@img.com.br. Bom, vamos dar continuidade na nossa apresentação. O próximo pilar da transformação digital é o de análises e Big Data. Eu trouxe aqui na tela um exemplo de um cliente que inclusive estará na nossa mesa redonda, que é do Departamento de Água e Esgoto de Porto Alegre, o DEMAI, e utilizando o poder de análise avançada, as ferramentas de analytics da plataforma ArcGIS, o DEMAI conseguiu cruzar um volume de informações gigantescos com dados cadastrais da população gaúcha, com informações de aerolevantamento, com toda a rede de distribuição de água e esgoto, para redefinir e fiscalizar as tarifas que tinham apoio social que estavam sendo cobradas de maneira irregular. E com isso, o DEMAI conseguiu fazer uma economia que era esperada de R$100 mil, eles fizeram uma economia de R$500 mil ao mês utilizando a plataforma ArcGIS, evitando inclusive fiscalizações em campo. Tinha muita gente que estava cadastrada de maneira errada na tarifa social. Ao mesmo tempo, o DEMAI pegou esse dinheiro e investiu na melhoria da sua rede, o que ampliou a satisfação do seu cliente final, da população daquela cidade. E isso é um exemplo clássico de transformação digital, que usou a tecnologia para aumentar a satisfação dos clientes. Então, para demonstrar um pouquinho mais de análises e Big Data, eu vou chamar aqui o Caio Victor, e ele trará uma demonstração com um volume ainda maior de informações, com Big Data, utilizando as ferramentas de Analytics da plataforma ArcGIS. Caio, é com você. Obrigado, Felipe. Bom, agora eu vou comentar um pouco com vocês, principalmente o tema mais atraente, eu diria, desse pilar, que é Big Data. E eu acredito que muitos de vocês já devem ter começado a tentar trabalhar com Big Data. Explorar os tipos de dado, pensar uma maneira de lidar com o grande volume de processamento que é necessário para endereçar esse tipo de conjunto de dados, né, massivo, e que tipo de ferramenta de análise que é possível de usar. Então, para ajudar um pouco a vocês a terem esse insight ou pensarem em maneiras de usar, eu trouxe uma demonstração. A gente vai ver aqui um conjunto de transações financeiras, na verdade um conjunto bem grande, cerca de bilhões de transações. Começando por isso, uma grande dificuldade ou uma coisa importante de se notar sobre Big Data é que não é simplesmente pegar e plotar uma série de pontos e eventos no mapa, porque eles vão ficar carregando, e você não consegue extrair nenhum padrão daqui. Então, a gente tem que começar a pensar estratégias de lidar com esse tipo de dado. E uma das estratégias mais usuais, que a gente vai começar a trabalhar aqui agora, é trabalhar com a agregação desses dados. Então, nesse exemplo, eu fui para a região noroeste dos Estados Unidos, vocês vão perceber que todas essas transações para essa área, elas foram agregadas em pequenos blocos, e esses blocos eles mostram para a gente quais são as áreas que tiveram o maior número de transações. E a gente já começa a entender quais são as localidades que apresentam ter um volume maior de transações em relação a outras, e o nosso dado começa a gerar informação relevante. Para além disso, a gente pode trabalhar com algumas agregações mais específicas, que apontem ou deem uma visão de densidade. Nesse caso, a gente está olhando agora as mesmas transações agregadas para essa área, só que eu estou tentando entender qual é o montante total dessas transações, ou seja, qual é a densidade ou as áreas que têm transações com maior volume. Quem são as cidades, os locais que transacionam o maior volume de dinheiro? Isso já ajuda a gente a entender uma série de padrões sobre o comportamento financeiro, levantar algumas probabilidades de investimento e por aí vai. Então, já começa a estender
as possibilidades. Para além disso, a gente pode também usar algumas outras variáveis para tentar condicionar ou entender um pouco melhor onde cada uma dessas transações estão acontecendo. Então aqui, a gente está olhando essa região e a gente agregou todas as transações por cada um desses setores censitários e as cores mais escuras são as áreas em que, mesmo balanceando o número de transações com o número de população de cada setor, a gente ainda tem um número de transações mais significativas, tá? Então você pode trazer dados contextuais para equilibrar o dado que você está trazendo do seu conjunto de Big Data. Mas, para além de padrões um pouco mais óbvios, muitas vezes a gente está interessado em buscar aquilo que seria o outlier, que está fora da curva, né? E quando a gente fala de transação financeira, a gente está pensando em atividades fraudulentas. Desvio de dinheiro, mau uso de um dinheiro, poderia ter sido usado para uma coisa e foi usado para outra e por aí vai. Então o que a gente vai começar a ver agora é como detectar essas transações fraudulentas. Você está num mar de dados, eu falei para vocês bilhões de transações financeiras, então a gente praticamente vai fazer um exercício de encontrar agulhas no palheiro, tá? E aí eu vou mostrar um pouco como que a gente faz esse processo. A gente vai começar a olhar um pouco um tipo de transação que parece apontar um comportamento de fraude, tá? Então, a gente começou a analisar numa área transações sequenciais que foram feitas num espaço de tempo de cerca de 1 hora entre elas e em agências bancárias que estão próximas entre si num raio de 1 quilômetro e todas elas sendo feitas para o mesmo destinatário. E isso é um caso, a gente vai estender isso para o nosso conjunto completo de dados. Então, vamos começar a olhar um pouco melhor como tudo isso aconteceu. Se vocês notarem aqui, no tempo, e é isso que é legal, a gente começa a entender onde as coisas acontecem, com que distância e em qual tempo. A gente começa a entender qual foi a primeira transação, a segunda transação e por aí vai, da onde elas partiram e para onde elas foram, porque muitas vezes as transações são feitas para o mesmo destinatário, mas a conta ela pode estar dentro ou fora do país, em vários lugares. Então, tem uma série de cruzamentos que são importantíssimos de serem feitos. Mas imagina só, fazer isso para 1 bilhão de registros, como que eu penso esse processamento ou como que eu repito esse tipo de consulta uma série de vezes? A gente precisa ter esse ferramental ali, né, embutido e pronto para a gente pensar isso. Então, buscando solucionar isso, a gente tem trabalhado ao longo desse ano todo para trazer uma ferramenta nova chamada GeoAnalytics e essa ferramenta traz uma série de possibilidades de análise usando os dados de Big Data que você possui na sua empresa e a gente consulta diretamente esses dados. Então, nesse exemplo, para detectar esse tipo de transação, a gente pegou toda essa camada de bilhões de transações e comparamos elas com elas mesmas, uma por uma, várias vezes, para entender quais eram as que tinham esse padrão de acontecer para uma mesma pessoa, num espaço de 1 hora, depósitos em localidades próximas, no raio de 1 quilômetro, que é mais ou menos o que uma pessoa tende a andar para fazer esses depósitos nesse período de tempo, e batemos uma com uma. Qual foi o comportamento que aconteceu? Vocês vão perceber aqui, olhando no nosso mapa, que desse um caso a gente conseguiu derivar milhares de casos possíveis de fraude de uma base de bilhões de dados. E daí a gente começa a extrair esse tipo de padrão. O mais interessante com relação a isso é que uma vez que eu consigo ensinar para o meu sistema a detectar esse tipo de fraude, eu fiz a minha consulta, a ferramenta está calibrada, eu sei que é isso que eu quero achar, eu automatizo o processo. Então, basicamente aqui, a gente começa a ver em tempo real, se você quiser, as transações que estão acontecendo e que possivelmente apresentam esse comportamento fraudulento. Bom, é isso que eu queria demonstrar para vocês. A gente está ansioso em ver como vocês vão utilizar essas novas ferramentas de análise de Big Data. Estamos aqui para ajudar vocês nessa jornada e entender melhores maneiras de utilizar e aplicar essas ferramentas no negócio de vocês. Então, muito obrigado. De volta para você, Felipe. Caio, muito obrigado. Bom, impressionante a capacidade da plataforma em trabalhar com esse volume imenso de dados e gerar análises aí muito avançadas. Muito obrigado aí pela apresentação. Eu vou dar continuidade para falar do próximo pilar, que é computação em nuvem, Cloud Computing. Praticamente tudo o que vimos até agora em funcionalidades, em conteúdo geográfico, em aplicativos, está na nuvem.
Uma empresa hoje precisa desonerar sua infraestrutura, precisa acessar aplicações de qualquer dispositivo, local e momento, para que ela tenha velocidade na sua operação. O maior exemplo disso é a Starbucks, que além de servir um ótimo café, ela tem um GIS de primeira classe, que é o ArcGIS, rodando para seu planejamento de expansão de novas lojas, numa operação global, onde essa infraestrutura em nuvem é essencial. Para se ter uma ideia, 70 milhões de pessoas passam por semana numa das lojas da Starbucks. E além dela utilizar a plataforma ArcGIS na sua aplicação, que é o Atlas, para definir onde abrir uma nova loja, e a operação é gigantesca, só na China uma loja é aberta todos os dias, a Starbucks utiliza as ferramentas de Analytics e utiliza conteúdo em nuvem como dados meteorológicos para fazer previsão de estoque e promoções de bebidas, por exemplo, frappuccino em dias quentes de verão. Ela consegue se antecipar e satisfazer ainda mais os seus clientes. E para falar um pouquinho dessa infraestrutura em nuvem, do ArcGIS Online, que é a infraestrutura em nuvem da Esri, eu vou convidar aqui o Saulo Gustavo, da nossa equipe de portfólio, que explorará um pouco mais essa plataforma. Saulo, é com você. Obrigado, Felipe. Eu gostaria de iniciar compartilhando com vocês o trecho de um artigo publicado pela jornalista Carol Fernandes para o portal Tecmundo, onde ela fala que Cloud Computing ou computação em nuvem é a entrega da computação como um serviço ao invés de um produto, onde recursos compartilhados, software e informações são fornecidas, permitindo assim, através de qualquer computador, tablet ou celular conectado à internet. O ArcGIS é uma plataforma que conecta apps, mapas, dados e pessoas. Assim, você pode tomar decisões mais rápidas e mais inteligentes. Ela possibilita as pessoas dentro da sua organização a explorar, usar, criar e compartilhar mapas e aplicativos em qualquer dispositivo, em qualquer lugar, em qualquer hora. Eu convido você, nessa demonstração, a acompanhar comigo, ver o quão é poderosa essa nossa ferramenta em nuvem, o quão fácil é criarmos mapas e aplicações e como estamos alinhados com esse conceito apresentado pela jornalista Carol Fernandes. Eu tenho aqui uma organização que nós criamos, uma empresa fictícia que nós criamos para esse evento, a Colinas Café. Dentro desse portal, nós faremos o gerenciamento dos usuários, nós carregaremos os nossos dados, nós compartilharemos esses dados com grupos, nós criaremos mapas e faremos algumas análises, diversas análises. Tudo isso hospedado na nuvem. O ArcGIS Online nos oferece uma grande diversidade de aplicativos, onde eu usarei esses mapas que eu criei dentro da minha organização. Eu vou fazer uma demonstração usando uma dessas aplicações, o ArcGIS Maps for Office, que é uma aplicação que eu instalo dentro do meu suite Microsoft Office, especificamente nesse caso o Excel, e possibilito extrair essas informações e espacializá-las no mapa. Então, eu tenho aqui uma planilha com a relação de endereços e algumas informações relevantes sobre as minhas lojas do Colinas Café. Eu vou espacializar esse endereço para dentro do meu mapa. Para isso, eu adicionei um mapa dentro do meu Excel e vou adicionar os dados da minha tabela ao meu mapa. Para isso, eu vou selecionar a tabela, vou dizer que eu quero espacializar o campo endereço. Com isso, o ArcGIS Maps for Office vai espacializar esse endereço, vai gerar um ponto desses endereços e publicar no mapa. Eu vou agrupar esses dados usando a coluna Receita, para que assim eu consiga fazer uma análise visual das minhas lojas e identificar quais foram as lojas que tiveram um maior desempenho e quais foram as lojas que tiveram um menor desempenho. Para esse caso, eu também usei os dados de poder de compra da população. Vale a pena ressaltar que nós disponibilizamos
uma diversidade de dados e informações que você pode trazer para dentro do seu mapa, para dentro das suas análises. Então, com essas camadas que eu adicionei aqui, eu consigo ter uma nova leitura dos meus dados iniciais, que antes eram só em formato de planilha. Então, a partir disso, eu consigo, por exemplo, identificar qual seria a melhor localização para eu abrir uma nova loja, considerando essa informação de poder de compra da população, ou ainda tentar compreender quais são as diferenças de desempenho dessas minhas lojas, porque uma vendeu mais e a outra vendeu menos. Ok, eu criei esse mapa, fiz essas análises e quero compartilhar esse mapa. Eu preciso dar visibilidade aos diretores da Colinas Café sobre essa análise que eu fiz. Uma vez criado esse mapa no Excel, eu posso compartilhar esse mapa e esse mapa já irá para a minha organização, como nós podemos ver aqui. Ok, o mapa está aqui, mas eu acredito que os meus diretores não teriam muita familiaridade em manusear esse mapa nesse visualizador. Sem problemas, nós podemos criar aplicações para que eles possam abrir essas aplicações no seu navegador ou no seu dispositivo móvel, onde nós considerarmos a melhor forma de disponibilizar essa informação. Nós disponibilizamos aqui diversos templates prontos para que você possa criar uma aplicação sem trabalho nenhum. Eu seleciono qual template que eu quero usar e já mando criar esse aplicativo web. Eu já terei essa experiência de aplicação simples que eu consigo trazer as minhas informações que estavam anteriormente em planilhas. Mas eu ainda tenho uma outra possibilidade, eu quero acrescentar ferramentas, eu quero uma nova experiência, eu quero construir uma aplicação. Ok, nós temos essa possibilidade através do Web App Builder, que é uma ferramenta que me permite criar uma aplicação, me permite trazer a minha experiência de layout, a minha identidade visual da minha organização para dentro da aplicação e acrescentar diversas outras ferramentas de análise, de consulta. Nós temos algumas ferramentas que nós podemos acrescentar e disponibilizar para os nossos diretores, onde eles poderão ter essa interação com a aplicação. Uma preocupação que nos vem à cabeça quando falamos em computação em nuvem é a questão da segurança. A plataforma ArcGIS ela está em conformidade com os principais órgãos certificadores, como nós podemos ver aqui na página Trust ArcGIS, onde, além desses órgãos, nós podemos ver informações sobre confidencialidade, privacidade, segurança e alertas e avisos de segurança. Eu trouxe aqui nessa mensagem para vocês como o ArcGIS pode transformar organizações através do poder, o uso da computação em nuvem. O ArcGIS Online permite que você não se preocupe com continuidade, disponibilidade, hardware, instalações, deixando isso por nossa conta e você fica focado nas ações que geram valor para o seu negócio. Obrigado. É com você, Felipe. Obrigado, Saulo. Eu acredito que muitos de nós agora vamos nos interessar em explorar muito mais o ArcGIS Online. E para encerrar aqui os 4 pilares, eu trago o pilar que eu acredito que é o que as empresas estão investindo cada vez mais, não só as empresas, mas os governos, que é o social business. Hoje, as redes sociais são uma fonte imensa de informação. Só o número de tweets por dia, nós temos mais de 500 milhões em todo o planeta. As pessoas estão falando da sua marca, estão falando da sua promoção, estão falando de uma ação que o governo fez naquela região, dados sobre eleições. As empresas e os governos conseguem fazer uso disso utilizando a plataforma ArcGIS. Não só aproveitar os feeds de redes sociais, mas também construir aplicações que engajam a população.
Hoje teremos na mesa redonda o Adilson Nalim, da Prefeitura de Londrina, mostrando algumas aplicações. Mas a cidade do Rio de Janeiro, que é um exemplo que vocês estão vendo aqui, ela permite, usando a plataforma ArcGIS, que qualquer colaborador construa apps de engajamento da população. Como foi criada recentemente, viram matéria no G1, uma app que mapeia e de maneira colaborativa compartilha a agenda das rodas de samba tão tradicionais no Rio de Janeiro. O Instituto Pereira Passos, responsável por administrar a plataforma ArcGIS na Prefeitura, já conseguiu integrar mais de 30 departamentos e fez do Rio de Janeiro uma cidade inteligente. Mas para falar um pouquinho mais sobre social business, eu vou convidar aqui o Felipe, que trará uma demonstração de como você pode aproveitar os feeds de redes sociais na expansão e na gestão dos seus negócios. Felipe, é com você. Obrigado, Seabra. Bom dia, gente. Bom, eu estou aqui para falar do último pilar da transformação digital, que é o social business. Nada mais é do que a aplicação dos conceitos de mídias sociais dentro de um contexto de negócio. Mídias sociais eu não vou me estender porque todo mundo sabe já, isso já faz parte do nosso dia a dia. Seja utilizando o seu perfil dentro do Facebook, ou acompanhando o seu artista favorito no Twitter, mantendo relacionamentos profissionais no LinkedIn, postando vídeos no YouTube e fotos no Instagram, isso já é algo que está muito presente no nosso dia a dia. Inclusive, ontem eu vi uma notícia num jornal americano falando sobre a comparação entre a TV e as mídias sociais na aplicação, na cobertura dos Jogos Olímpicos. Então, até a chamada lá dizia que as redes sociais ganharam medalha de ouro, em contrapartida, as TVs tiveram muita dificuldade em fazer essa cobertura da mesma forma, porque o volume de conteúdo que é gerado nas redes sociais é muito grande. Então, como o Felipe falou, esses mais de 500 milhões de tweets que estão disponíveis aí, eles podem ser usados também para o benefício da empresa, tá? E é isso que eu quero trazer um pouquinho para vocês hoje. Então, eu vou fazer uma demonstração mostrando como que a gente consegue trazer as informações do Twitter, para dentro do ambiente, do caso aqui de uma loja de varejo, numa rede de hambúrgueres, e como que a gente trata essa informação para ela empoderar as decisões de negócio. Bom, então, a primeira coisa que eu quero mostrar é que a gente tem dentro da plataforma ArcGIS já uma ferramenta para busca de tweets ou então de fotos no Instagram, no Flickr, no YouTube. E a gente basta eu colocar aqui uma hashtag ou então um termo de pesquisa. Pesquisar aqui por burger. E a gente consegue observar as informações sendo trazidas aqui no mapa. Eu estou fazendo isso para a cidade de São Paulo. E aqui, ao clicar em cada um desses ícones, eu vejo lá quem foi a pessoa que fez o tweet e também vejo qual que foi o comentário. A maioria desses tweets ou é um check-in, a pessoa dizendo que está dentro do estabelecimento, ou então tem algum comentário acerca do serviço que foi prestado. E esse que é o ponto importante aqui. Então, por exemplo, essa pessoa aqui está dizendo que, sem dúvida, é o melhor lanche do lado leste de São Paulo. Esse feedback é difícil você obter diretamente no estabelecimento. Por mais que você trabalhe com aqueles modelos de fichas, de pesquisa de satisfação, é muito mais fácil você obter isso no Twitter, porque as pessoas tendem a ser mais críticas nesse outro ambiente, estão mais acostumadas a trabalhar em outro ambiente. Então, a partir dessa captura dos tweets, a gente consegue trazer isso para dentro do ArcGIS e cruzar com outras informações. Então, eu vou mostrar aqui um dashboard. Isso aqui a gente já tem, né? A gente trata para clientes de varejo, dashboards desse tipo, onde eu consigo acompanhar. Aqui, no caso, eu tenho uma hamburgueria fictícia na cidade de São José dos Campos, com 4 lojas. E aqui eu consigo ver os principais indicadores dessa hamburgueria. Então, eu tenho lá os dados cadastrais da loja, quem é o gestor, qual que foi a receita, informações de ticket médio, já com o indicador classificado, se está positivo ou negativo, uma divisão de receita de produto entre o mix do que eu vendo no meu estabelecimento. Também tenho o volume de clientes, aqui em milhares, e avaliação de trade marketing, que nada mais é do que definir se a loja está seguindo os padrões de identidade, se está tudo adequado, o atendimento está ok. Esses indicadores, por si só, eles já dizem bastante sobre o meu estabelecimento, mas aqui a gente pode observar, para esse cenário de 4 lojas, que eu tenho 2 lojas na região norte, onde eu não tenho uma performance boa
em relação ao volume de clientes. Então, por que será que o pessoal está deixando de ir na minha loja? Olhando os outros indicadores, a gente vê que está tudo ok. Então, fica difícil, a partir dessa informação puramente numérica, eu caracterizar qual que é a raiz do meu problema. Então, aqui que a gente vai trabalhar com as informações do Twitter. Por quê? A gente tem hoje diversas APIs que trabalham já com a classificação semântica do tweet. Então, eu consigo olhar para esse tweet e verificar se ele é positivo ou negativo em relação ao meu estabelecimento ou marca. E ao trazer essa informação, eu consigo ver, inicialmente, aqui localizados no mapa, onde estão os tweets já classificados em positivos e negativos. Então, eu tenho as bolinhas verdes que são os tweets positivos e as negativas estão em vermelho. Eu posso clicar em cada uma delas e eu tenho as informações, assim como na pesquisa que eu fiz anteriormente. Só que uma outra forma de visualização desse dado, que é até mais interessante, aqui a gente não tem uma concentração tão grande de pontos, mas dependendo do tamanho da sua rede, isso pode ter um volume muito alto, é a gente representar esse dado na forma de mapa de calor. Então, essa outra visualização já me mostra a concentração e onde está mais verde eu tenho mais opiniões positivas, onde está mais vermelho eu tenho mais opiniões negativas. Ok, então eu faço uma análise de como que os clientes estão falando sobre o meu estabelecimento. E agora eu posso voltar naquele outro dashboard e agregar essa informação lá. Então eu tenho mais uma camada para fazer esse cruzamento e gerar uma análise da raiz do meu problema. Então aqui, quando a gente volta nesse dashboard, agora já com a camada dos tweets adicionada, a gente consegue observar e constatar que eu tenho uma concentração de tweets negativos justamente nas lojas que são aquelas que estão na Zona Norte, que era onde eu tinha os baixos indicadores de volume de cliente. E se eu entrar em cada um daqueles tweets negativos, se eu fizer uma avaliação deles, eu vejo que eles têm comentários como atendimento ruim, outro, o lanche é bom, mas o atendimento muito ruim. Então, essas informações eu consigo ver sumarizada nesse painel gerencial e já chegar finalmente na raiz do problema que eu tinha inicial. Ou seja, eu consegui isolar e entender que o problema que eu tenho da performance de não estar recebendo a quantidade de clientes esperada é justamente o atendimento, apesar dos outros indicadores estarem corretos. E é interessante enfatizar que esse é um problema aplicado ao varejo, mas não se restringe só a esse segmento de mercado. A gente tem isso muito forte em operadoras de telefonia, a gente tem isso para manufatura, logística, todo tipo de serviço que é prestado eu posso buscar nas redes sociais outras informações. E é evidente também o poder do ArcGIS como plataforma para eu cruzar esses dados que são oriundos tanto externos dessas mídias sociais, como os dados internos da loja, de performance e outros indicadores. Então, quando eu faço essa junção, eu consigo, sobre uma plataforma robusta de mapas, trazer a localização como ponto central de convergência e responder as questões de negócio que eu não conseguiria se eu não olhasse no viés geográfico e nem se eu deixasse de considerar as mídias sociais. Então, fica a dica disso. Então, o ArcGIS já está pronto para trabalhar com social business. Utilizem isso, pensem em formas criativas, contem com o nosso apoio, porque isso pode trazer um diferencial competitivo no seu negócio. Muito obrigado. Felipe. Obrigado, Felipe. Bom, tivemos uma boa visão com demonstrações sobre os 4 pilares tecnológicos da transformação digital. A todo tempo, mande um e-mail euesio@mg.com.br e vamos dar continuidade aqui ao nosso evento, ao nosso EUESIO. Muito obrigado.